Graça e paz em nome de Jesus. Amém, amados? Este é um dia que o Senhor alegremo-nos e regozijemo-nos nele, independente de qualquer coisa. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele está no governo, Ele está no controle de todas as coisas. Eu queria convidar os irmãos a abrir o livro de Atos, capítulo 1, a nossa leitura deste dia. Estamos em Josué e Atos. E vamos meditar nesta manhã em Atos capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11. Atos 1, 1 a 11. Chamado de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, mas eu gostaria de chamar de Atos do Espírito Santo através dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando. O tema da nossa mensagem hoje é Conhecendo os Tempos. Conhecendo os Tempos. Nós vamos ler inicialmente 2 versículos, vamos orar e depois vamos entrar neste tema. Queridos, nós vivemos dias onde a humanidade está aflita, confusa, sem saber o que vai acontecer. Ouvimos os noticiários e volta e meia estão falando, o mundo jamais voltará a ser o mesmo. Precisamos nos acostumar a viver com essa pandemia e tantas outras palavras, mas vamos ver na palavra de Deus o que Deus tem para nos dizer acerca dos tempos. E quando nós conhecemos os tempos, segundo a visão, a ótica do nosso Deus, nós entramos num tempo de paz, de alegria, de esperança, de confiança, porque mesmo que a humanidade esteja vivendo dias aflitivos, o povo de Deus continua sendo o povo mais feliz da terra. E se você faz parte desse povo, eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Atos 1, 6 e 7. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Senhor reservou pela sua exclusiva autoridade. Vamos orar? Aleluia, Pai. Senhor Deus, nesta manhã nós estamos reunidos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Sabemos, Papai amado, que o Senhor olha para nós nesta manhã e o Senhor tem uma palavra de paz, de conforto, de incentivo, de ânimo, para que possamos dar continuidade aos nossos dias aqui na terra, vivendo de maneira que agrade o Teu coração. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o Senhor, para que o Senhor toque nas nossas vidas, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor transforme a Tua palavra em rema, em alimento para as nossas almas. Papai, nós queremos sair daqui transformados pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há na Tua palavra. Por isso nós clamamos: Espírito Santo, tenha liberdade de falar com cada um de nós. Só o Senhor sabe a condição de cada um que se encontra aqui nesta manhã e daqueles que estão participando através da internet. Espírito Santo, o Senhor não está preso a nada, o Senhor não está limitado a nada, por isso nós clamamos: age no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, amados. Conhecendo os tempos. Do verso 1 ao verso 11, nós vamos separar em 3 tempos. Primeiro, passado. Segundo, presente. Terceiro, futuro. Passado, presente e futuro. Esses 11 primeiros versículos trabalham acerca
desses tempos. E eu tenho certeza que nós vamos nos encher de fé nessa manhã e o nosso coração vai se encher também de alegria ao ver o nosso Deus reinando sobre tudo e sobre todos. Todos nós temos histórias. A nossa vida é uma vida de história. Nós somos marcados por aquilo que já vivemos, por aquilo que estamos vivendo e por aquilo que iremos viver ainda. Não é verdade? Muitos têm a história passado marcado por desgraça, por tragédia, por angústia, tristeza, problemas familiares e tantas outras coisas. E nessa manhã eu tenho uma ilustração para fazer assim, bem viva. Eu queria chamar o Samuel para vir aqui um pouquinho. Vem cá, Samuel. Alguns anos atrás, quantos anos você está, Samuel? 14 anos. Antes do Samuel nascer, Miriam, minha esposa, estava ministrando uma palavra aqui nesse lugar sobre os sonhos. E no apelo, a Érica, mãe do Samuel, veio e entregou a Deus um pedido. Ela já havia tentado, junto com o Sérgio, a ter filhos e por 2 vezes fizeram inseminação e não conseguiam, haviam até desistido. E naquela manhã, então, a palavra tocou o coração da Érica. Faz assim, Érica. E ela creu e ela voltou a ter o sonho de ser mãe. Passado algum tempo, aqui nesse lugar também, Sérgio e Érica vieram com Samuel, ainda bebezinho, consagrando ao Senhor. Passado. Mas tem uma coisa que marcou-nos muito na história de Samuel. Já é um milagre a existência dele. Mas um dia, os pais, depois de uma consulta no pediatra, retornando para casa, próximo ao hospital, Samuel para de respirar e fica roxo. E o pai e a mãe param o carro, estavam próximo ao hospital, e carregando Samuel nos braços em desespero. E aí começou uma grande luta, uma grande batalha pela vida do Samuel. Como igreja, nós nos levantamos em oração. E marcamos então um dia para fazer uma visita na UTI, se era desse tamanho, pele e osso, não é, Sérgio? E eu e o Sérgio entramos depois de todo, lavagem das mãos, aquela coisa toda, e estava ali aquele bebezinho há dias, sem comer, sem beber, sem se movimentar, entre aspas, morto. Sérgio foi para o lado de lá da incubadeira, eu fiquei do lado de cá, e começamos a orar. E o Samuel, ele estava virado para o meu lado, ele já não tinha força nem de se mexer. E naquele momento que invocamos o nome do Senhor Jesus, ele abriu os olhos. E eu falei, Sérgio, ele abriu os olhos. O Sérgio veio do lado de lá e falou assim para mim, Kiko, não brinca. Lembra disso, Sérgio? É que eu gosto de brincar, mas nessas horas não. Mas Deus estava fazendo um milagre. E quando o Sérgio veio, ele novamente fechou os olhinhos. E continuamos orando. E ali ele abriu os olhos. O Sérgio caiu de joelhos ali na UTI infantil, dando glória a Deus. E Deus restaurou a vida do Samuel. O antes, o passado, o presente, está esse meninão aqui, bonito, grandão. Espero que tenha mudado o time. Não, continua corintiano? Que corintiano. Aleluia, obrigado, Samuel, por poder sentar. O antes, passado, presente e futuro. Então nós vamos ver aqui, desse texto,
essas três divisões. Atos 1, nós vamos ver os 3 primeiros versículos e o primeiro ponto é o passado. Jesus veio. Jesus veio. Verso 1, 2 e 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O primeiro ponto, o passado. Aqui Lucas, um médico, depois de ter feito um relato ao seu amigo Timóteo, ao seu amigo Teófilo, amigo de Deus, perdão, ele agora está escrevendo o livro de Atos. No livro do Evangelho de Jesus, segundo Lucas, esse mesmo escritor, foi contado toda a história de Cristo Jesus aqui, desde o nascimento até o dia que Jesus foi elevado aos céus. Jesus veio. Jesus é um personagem da história. Jesus é aquele que marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo. E quando Jesus andou aqui, ele pregava as coisas concernentes ao reino de Deus, ao reino dos céus. E Jesus, ele operava no poder do Espírito Santo. Jesus, ele curava, Jesus, ele libertava as pessoas de possessão demoníaca. Jesus ressuscitava mortos. Jesus ensinava, ministrando a boa notícia, o evangelho do reino. Muitas pessoas acreditam nesse Jesus histórico, mas não acreditam em Jesus sendo Deus. O passado está marcado por esta história. Deus enviando o seu único filho para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário, pagando assim a nossa dívida, pagando assim pelos nossos pecados, trazendo para cada um de nós a libertação. Ele foi oferecido como cordeiro, sem ruga, sem mancha, sem mácula, aquele que morreu lá na cruz, derramou sangue precioso para trazer para nós a possibilidade de termos a salvação, a vida eterna. Cristo Jesus veio, e quando ele veio, ele falou das coisas de outro reino, do reino dos céus. Ele falou sobre as coisas do reino de Deus. Aqueles que conhecem esse Jesus, aqueles que olham para o passado e dizem: eu creio naquilo que Cristo Jesus fez, e eu recebo esse sacrifício, eu reconheço Jesus como meu Senhor, o meu dono, como o meu Salvador. Essas pessoas deixam de fazer parte, embora ainda estejam neste reino que jaz no maligno, e passamos então a fazer parte de um reino chamado Reino de Deus, Reino dos Céus. Esses versículos que nós lemos aqui anterior, os discípulos que estavam com Jesus, eles ainda não compreendiam o que Jesus estava fazendo. E eles perguntam para Jesus, no verso 6 e 7, chegou o tempo, a mente daquele povo era uma mente ligada ao passado, onde eles já haviam experimentado na história o reinado de Davi principalmente, mas de outros reis, e eles têm a expectativa da promessa de Deus de que o Messias, que significa Christos no grego, Messias no hebraico, e ungido no português. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, Jesús Christos,
Nós estamos falando Yeshua HaMashiach, o Messias. Nós estamos falando de Jesus ungido. Mas a expectativa desses discípulos era de que Jesus Cristo assumiria o poder político, libertando o povo de Israel, o povo judeu, do domínio de Roma. A perspectiva, a esperança, a visão que eles tinham era de um reino humano. Eles haviam aguardado por anos para que a promessa de Deus, a vinda do Messias, se cumprissem. E eles até este momento, eles estão olhando para Jesus, que já morreu, já venceu a morte, já ressuscitou. Eles estão esperando que Jesus assuma o controle político de Israel, em especial de Jerusalém. Queridos, aqui nós temos uma lição tremenda. Jesus não veio para trazer esse tipo de libertação. Ele veio para trazer uma libertação muito maior. Ele veio para nos livrar do império das trevas, do domínio de Satanás, do poder do pecado que opera a morte em nós. Mas os discípulos não entendiam e perguntam para Jesus: chegou o tempo, esta é a hora, e Jesus diz que não compete a eles saber o tempo. E é impressionante como nós temos no coração sempre, não é? Esse desejo de conhecer o dia de amanhã, de saber o que está acontecendo, do que virá, o que vai acontecer, essa pandemia, quando vai acabar, quando vai terminar tudo isso, e a gente fica naquela expectativa de dias melhores. E muitas vezes marcados pelo passado lá atrás, que ainda acorrenta muitas pessoas, por não conhecer o libertador Jesus. E a lição que nós aprendemos: o povo de Deus é um povo de outro reino. Nós vemos, infelizmente, muitos irmãos, líderes, pastores, se envolvendo com as coisas desse mundo, com a política desse mundo, numa expectativa de que vai haver mudança ou não vai haver mudança. Irmãos, nós fazemos parte do reino de Deus. Aconteça o que acontecer aqui, nós temos a garantia do futuro. Nós estamos guardados nas mãos poderosas do nosso Deus. A medicina podia falar para o Samuel: não vai viver, não tem tratamento. Nos nossos dias a gente pode ouvir, e a mídia está aí como programas de terror: morreram tantos e tantos, bateu recorde, mais isso e mais aquilo. E se nós não olharmos para o nosso Deus, se nós não tivermos essa perspectiva do eterno, do reino de Deus, nós também podemos entrar em medo, em terror, em pânico. Mas nós temos um Deus que é o Deus da vida, que lá no passado, em Cristo Jesus, Ele nos prometeu dar vida, e vida em abundância. Aleluia! Aleluia! Eu não sei como foi o seu passado, eu não sei como está sendo o seu presente, mas eu sei como vai ser o teu futuro. O ponto 2, então, é o tempo presente, o presente. O Espírito Santo está aqui. Ponto 1, ao passado, Jesus veio, fez toda a obra, concluiu a obra e disse: está consumado. E Ele prometeu que enviaria o outro, o Paracleto, o Consolador, aquele que nos ensina a guardar todas as coisas, aquele que é outro, mas é de mesma essência, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Jesus Cristo. Versos 5 ao verso 8. Porque João, na verdade, batizou com água. Sabemos a história de João o Batista, aquele que veio e que anunciou, que pregou, dizendo assim: arrependei-vos, porque está chegado, é próximo o reino dos céus. Mas vós, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Muitos ainda não perceberam.
Muitos ainda estão tentando viver uma vida de fé na própria força, na carne, e muitos têm se frustrado. Lá no princípio, João Batista olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eu não tenho nem capacidade para desatar, para soltar, para tirar as sandálias dos pés desse homem. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Mas não ficou só nessas palavras. Aqui em Atos, Cristo Jesus está confirmando: vocês serão batizados com o Espírito Santo. A grande promessa de Deus, a grande chave para a nossa caminhada nesse mundo é o batismo com o Espírito Santo. Muitos não acreditam mesmo sendo discípulos de Jesus. Muitos dizem: não, quando nasci de novo, quando fui batizado nas águas, já recebi o Espírito Santo. Sim, você recebeu o Espírito Santo, mas aqui fala do batismo, aqui fala da plenitude do Espírito Santo. Agora não sou mais eu que vivo de acordo com aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero. Agora o Espírito de Deus que vem habitar em mim, Ele me conduz a toda a verdade. Coisa tremenda! A chave para vivermos uma vida santa nos dias de hoje é ser cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito Santo, o Espírito Santo produzindo em nós o fruto, alegria, o amor, paz, paciência, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio e fé. Quem produz isso em nós é o Espírito Santo. E aqui então a confirmação: vós sereis batizados com o Espírito Santo. Esse tempo aqui, desses primeiros versículos, do primeiro capítulo total de Atos 1, é um período intermediário em que Cristo Jesus está sendo elevado aos céus, e os irmãos ali estão aguardando pela vinda do Espírito Santo. Lucas capítulo 24, 49, Cristo Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, sem o Espírito Santo, sem esse poder, a nossa vida cristã, desculpa usar esse termo, mas é uma tristeza, porque nós olhamos na palavra, nós vemos as promessas de Deus, nós vemos palavras maravilhosas e olhamos para a nossa vida, olhamos para o nosso presente e falamos assim: por quê? Parece dois mundos. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, funcionando nas coisas sobrenaturais de Deus, nas coisas que transcendem, aí a vida muda. Você pode estar em meio a batalhas, em guerra, em sofrimento, em pandemia, em enfermidade, em tantas outras coisas. Você pode falar como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Eu sei que o meu Redentor vive. Tudo está guardado debaixo das mãos poderosas do meu Deus. Quem pode levantar acusação contra o escolhido do Senhor? Agindo eu, Deus diz: quem? Quem impedirá? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Ah, como é bom ser cheio do Espírito Santo. No mundo de tragédia, no mundo de desesperança, a gente olha para o Pai e fala: Senhor, eu sei que o Senhor reina sobre tudo. Queridos, Jesus prometeu o Espírito Santo. Verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Os versículos que nós lemos, e Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer os tempos. Pode perceber que um dos maiores problemas que a gente vive é a preocupação com o dia de amanhã. O que vai acontecer?
que espera por mim? Não é? E essa pandemia, ai, será que eu estou com Covid? Nós temos uma tendência natural, por causa do pecado, de sempre esperar a tragédia, de sempre esperar coisas horríveis. Esta noite, depois de dormir, eu acordei e eu fiquei um tanto quanto perturbado. Os nossos irmãos estiveram lá na comunidade em Curitiba, a reunião do Dunamis House, e eles foram ali, alguns irmãos, para aprender na questão de transmissão, som, essas coisas. Os irmãos que estão congregando ali no sábado de noite e no domingo de manhã, domingo à noite, os irmãos do Ministério Pai Nosso. E a última cena antes de dormir foi a Miriam sentada na cama esperando a Sara e os irmãos chegarem. E lá pelas tantas eu acordo, Miriam dormindo, tudo quieto em casa, eis que vem aquele pensamento: será que já chegaram? Eu não falei isso para minha esposa hoje de manhã, mas veio na minha cabeça: pneu furou, pode capotar o carro, estão querendo entrar em contato, eu estou com o celular desligado. Só acontece comigo isso. Somos invadidos por preocupações, medos, mas a nossa fé nos leva a crer, independente de tudo e de qualquer coisa e de todos, o nosso Deus reina. O que você fez, Kiko? A vontade era ir lá no quarto da Sara bater e ver se ela tinha chegado. Mas a minha fé me fez continuar dormindo. Aí hoje de manhã constatei que já havia chego, tudo em paz. Queridos, nós, assim como esses discípulos, nós nos enchemos muitas vezes de preocupações no tocante ao dia de amanhã. Cristo Jesus, em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ele diz para que a gente não ande ansioso. E ali ele fala uma coisa que tem que ficar gravado nas nossas mentes e nos nossos corações: basta cada dia. A cada dia nós vamos ter experiências boas, mas também vamos ter experiências más, negativas. E não adianta eu ficar preocupando com o dia de amanhã, porque eu não vou resolver o problema do amanhã e vou perder a força e energia para viver o dia de hoje. Se eu vivo bem o dia de hoje, amanhã eu vou olhar para trás, eu vou ter garantido o meu passado, e eu vou estar fazendo que o meu presente seja bom, e eu vou estar garantindo o meu futuro. Jesus Cristo, ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Jesus Cristo prometeu, e no capítulo 2 de Atos, ele vai enviar o Espírito Santo, promessa de Joel, capítulo 2. E o Espírito Santo vem, e aqueles homens que estavam reunidos em oração, unânimes, são impactados pelo batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. E aquele homem chamado Pedro, que se mostrava tão corajoso: eu vou morrer com o Senhor, eu vou com o Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo outro, chegou a ter a coragem de admoestar, exortar a Jesus, chamando do lado e falando: Jesus, o Senhor não vai morrer não. E Jesus olhou para ele e falou: arreda-te de mim, Satanás. Aquele homem que ouvia o Espírito Santo quando ele disse: tu és o Cristo, agora está ouvindo o diabo. Esse homem com altos e baixos, cheio de coragem, mas na hora do confronto ali em que Cristo Jesus estava sendo julgado, ele nega Jesus por 3 vezes, mostrando ser um covarde. Mas depois que o Espírito Santo veio, ele se levanta e ele prega a primeira mensagem da era cristã. E cerca de 3.000 pessoas se convertem.
Por quê? Porque foi cheio, porque foi batizado com o Espírito Santo. Aqui com ele não era crente, ele era crente, ele havia sido batizado nas águas, arrependimento, mas ainda faltava o poder do Espírito Santo sobre a vida dele. E tem muitos crentes nos dias de hoje, pessoas boas, pessoas fiéis ao Evangelho, fiéis a Cristo, a Deus, mas que ainda vivem numa vida limitada porque não desfrutam desse batismo glorioso do Espírito Santo. E continuando, Jesus disse: não compete a ninguém, a vocês saberem o que vai acontecer. Isso é reservado pela exclusiva autoridade do nosso Deus. Ele sabe. Amém? Ele sabe o que você viveu ontem, Ele sabe o que você está vivendo hoje, e só Ele sabe o que você vai viver amanhã. Então a gente entrega nas mãos dele e fica tranquilo, vivendo, não é? No meio a tempestades, mas sabendo que Cristo Jesus está no barco das nossas vidas, através do Espírito Santo em nós. E aí no verso 8, um verso muito conhecido, um verso que nós aqui gostamos e praticamos e procuramos viver: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nós entendemos, pela palavra de Deus, que o ser cheio do Espírito Santo não é para nos embelezar e fazer a gente viver no país das maravilhas, não. É para que a gente seja testemunha. E essa palavra é da raiz Marte, para que exista disposição no nosso coração de morrer por Cristo Jesus, morrer pelo Evangelho. Como? Pregando aqui, pregando ali, pregando lá, pregando até os confins da terra. Este é o trabalho nosso como igreja, não muda. Assim como lá no Antigo Testamento, que o povo judeu deturpou a sua missão, a sua comissão, pensando em cuidar de si mesmo, a igreja dos nossos dias também tem falhado. Existem tantas programações, existem tantas reuniões, existem tantos cursos, existem tantos retiros, existe discipulado, e eu cuido de você e você cuida de mim, e vamos esperar para ver Cristo Jesus vir no futuro. Nós perdemos esse senso de urgência. Nós somos cheios do Espírito Santo, encorajados, empoderados pelo Espírito Santo. Para quê? Para ir, para pregar o Evangelho, para fazer o nome de Jesus conhecido a todas as nações, para implantar o reino de Deus aqui na terra. É por isso que nós existimos como igreja, é por isso que nós existimos como crentes, como discípulos do Senhor Jesus. Nós temos devocional quase todos os dias, de manhã, no individual e no coletivo. Só segunda-feira não temos no coletivo. E tem sido um tempo muito abençoado de Deus. Temos um período de louvor, adoração ao nosso Deus, temos um período de oração e um período de ministração da palavra, onde cada um daqueles que moram aqui na chácara tem a liberdade de pregar. Na sexta-feira, no período de oração, o nosso irmão Wesley, ele trouxe uma pesquisa que ele fez do IBGE sobre os 2 estados menos alcançados pelo Evangelho de Cristo no Brasil. E depois ele trouxe as 10 cidades menos evangelizadas que se encontram em Rio Grande do Sul. E nós tivemos um tempo, então, de orar por cada uma dessas 10 cidades. E quando terminou, o Espírito Santo nos deu uma direção. Ele fez um papelzinho com o nome de cada cidade e entregou para nós. E eu peguei uma cidade e quando terminou nós fizemos um desafio para os irmãos. Cada um que pegou
o papelzinho, o nome da cidade, entrar em contato com a cidade e orarmos buscando uma direção de Deus para no próximo ministério de férias, em julho, se assim Deus permitir, irmos até Rio Grande do Sul, até essas 10 cidades, para fazer um trabalho missionário. E eu me empolguei com isso, eu me empolgo com isso. E eu cheguei em casa e fui lá na internet e coloquei o nome da cidade e não apareceu grande coisa, e aí eu pus o nome da prefeitura e também não apareceu, não é? Porque eles não falam da questão da igreja verdadeira. Aí eu coloquei ali no Google, igrejas em e o nome da cidade. E aí apareceu o nome de uma igreja. E ali apareceu o celular. Eu falei, eu vou entrar em contato. Pelo nome, pareceu-me ser uma igreja evangélica. E aí eu entrei em contato. Tocou, ninguém atendeu. Mas também era o número do WhatsApp. Aí eu mandei uma mensagem. E instantaneamente veio a resposta. E aí eu pude entrar em contato com o irmão da igreja lá e falar quem nós somos e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, e abriu-se então as portas da primeira cidade das menos evangelizadas do Brasil para entrarmos fazer um trabalho missionário. É a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo. E eu já estou sonhando, saindo aqui com a van, com a Kombi, com o ônibus, levando os missionários, levando alimentação e pisarmos essas terras em nome de Jesus, levando esse evangelho do reino, cheios do poder do Espírito Santo, assim como Cristo Jesus, fazendo os sinais, os prodígios e as maravilhas, pessoas sendo curadas, libertas, e o Evangelho impactando essas cidades. E eu creio que em nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, essas cidades podem ter a realidade transformada, um passado marcado sem Cristo, mas vão conhecer o Espírito de Deus, Jesus, a mensagem, e vão ter uma esperança gloriosa para o futuro. Aleluia! Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É disso que Jesus está falando. É do batismo prometido lá atrás, no passado, mas que agora está por vir. Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem. Aleluia! Glórias ao Senhor. Passado, Jesus veio. Presente, o Espírito Santo está aqui. Futuro, Jesus virá. Jesus voltará. E esse é o terceiro ponto da nossa mensagem. O futuro. E pela palavra nós sabemos o que está por vir. O povo de Deus não vai ser pego de surpresa. Jesus disse para vigiarmos e orarmos. A cada dia que passa, nós estamos a um dia mais próximo da vinda de Jesus. Os sinais do tempo dos fins estão acontecendo aos nossos olhos. Pestes, terremotos, guerra, rumores de guerras, todas essas coisas do mundo miserável. Mas ainda falta uma coisa. Lucas 24:14, e este evangelho do reino será pregado a todos, então virá o fim. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho, de levar essa mensagem. Nós temos, aqui na nação brasileira, nós temos povos não alcançados. Nós temos tribos indígenas que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Nós temos comunidades ribeirinhas, onde o Evangelho ainda não chegou. Nós temos o grupo dos surdos e mudos, que a maioria não é alcançada. Nós temos o grupo dos ciganos, os quilombolas. E quem irá?
Nós vivemos uma ideia do mega igreja, ter um grande grupo, mas não foi para isso que Cristo Jesus nos chamou. Ele nos mandou ir e pregar o Evangelho. Esse grupo de pessoas que estavam reunidos, 120 pessoas batizadas com o Espírito Santo, eles saíram e o Evangelho foi conhecido em todo aquele mundo conhecido daquela época. Hoje nós temos tantas facilidades, mas falta-nos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque quando somos cheios desse Espírito, não tem como não pregarmos o Evangelho. E quando nós falamos do trabalho, da missão da igreja, muitas pessoas entendem que é um grupinho só que vai lá longe. Não, todos nós. Você vai atravessar a rua, você vai ministrar ali para os seus conhecidos, seus amigos, seus parentes. Você vai ministrar no seu trabalho, outro vai para aquele outro lugar, outro vai para lugares distantes. Esse é o nosso trabalho como igreja. Esse período também tem nos marcado por um período onde nós estamos reunidos aqui esperando até do alto receber essa direção, esse poder de envio, porque os nossos missionários não puderam, alguns estar no campo, outros estão. Alguns estão aqui, um tempo específico de Deus para nós. Mas nós nunca podemos perder a visão, a responsabilidade que Deus tem colocado diante de nós. E as demais coisas é tudo com Ele. Ele provê tudo, tudo. Nós temos provado como igreja os milagres de Deus a cada dia de uma maneira tremendamente maravilhosa. Esse é o nosso Deus. E o futuro? Jesus virá. Verso 9, 10 e 11. Ditas estas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, glória a Deus, esse Jesus, que dentre vós foi assunto, foi elevado ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse é o futuro. Sabe, quando eu me converti, a coisa que mais me chamava a atenção era a segunda vinda de Cristo Jesus, e continua sendo assim. Eu tinha o desejo, naquela altura, de ir para os Estados Unidos fazer um curso de escatologia, as coisas vindouras, e eu ficava imaginando como seria a vinda de Jesus. Todo olho verá. E eu não conseguia entender com a minha mente limitada, e muitas das coisas nós não entendemos porque são mistérios. Mas aqui está descrito como Ele virá, o que acontecerá no futuro, dessa mesma maneira que Ele foi elevado assunto aos céus, Ele vai retornar. E eu fico imaginando os discípulos olhando, e Jesus subindo entre as nuvens. Lá no céu Ele foi glorificado, honrado, exaltado. Ele tem um nome que é sobre todo nome. E os discípulos ali olhando. Dessa mesma maneira Jesus virá. Eu creio. Essa é a nossa expectativa. Jesus virá. Nós não estamos jogados aí nesse mundo, circunstâncias mandando na humanidade, não. Nós temos um Deus. Jesus subiu e da mesma forma Ele irá descer. E olha a pergunta que os 2 anjos fizeram. O que vocês estão olhando nas alturas? Ué, você não viu? Jesus está subindo. Ele vai descer dessa mesma maneira.
Vai chegar o dia glorioso, irmãos. Toda dor, enfermidade, tristeza, angústia, tudo vai acabar. O que vai restar nas nossas faces são lágrimas que Ele, Jesus, enxugará. Acabou! O reino deste mundo acabou. Agora nós vamos viver 100% no reino glorioso do Senhor Jesus, onde Ele é o Rei dos Reis, onde Ele é o Senhor dos Senhores. Futuro, Jesus virá. Você quer conhecer mais isso? Leia Apocalipse. O mundo fala, o diabo faz propaganda. Não, Apocalipse, não dá para entender, é muito complicado, e etc, etc. Apocalipse significa revelação. É um livro em que Deus revela para nós o que está por vir. E se você tem ficado alarmado com a situação atual desse mundo, quando você ouvir falar das 7 trombetas, das 7 taças, aí você vai ver o que é. Oh, Jesus amado. Ai, pastor, o que vai ser de mim? Se você estiver coberto pelo sangue de Cristo Jesus, nada vai te acontecer. Jesus vem chamar a igreja. Nós vamos reinar com Ele por toda a eternidade. O passado, Jesus veio. O presente, o Espírito Santo está aqui. O futuro, Jesus voltará, Jesus virá. Quais são 3 atitudes nesse tempo presente? Esse tempo que nós vivemos hoje. Eu só posso interferir no amanhã se houver mudança hoje. Primeiro, eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que crer nessa obra de Jesus. Eu tenho que crer no nascimento de Jesus, de maneira sobrenatural, não teve contaminação com o pecado. Eu tenho que crer que Ele morreu lá na cruz e Ele pagou as minhas dívidas e nele eu estou completamente liberto. Ele se tornou na cruz do Calvário maldito. Isso significa que nós não precisamos mais carregar nenhuma maldição. Porque senão a obra de Cristo Jesus teria sido incompleta. O que eu preciso é encher-me de fé e acreditar lá na cruz do Calvário, todo aquele passado sujo, imundo, marcado pela desgraça, muitas vezes por famílias com princípios deturpados, agora esse sangue me limpou, me purificou, me libertou. Cristo Jesus. É a nossa fé no passado, naquilo que Cristo Jesus já fez. E você sabe qual é o fato que marca essa vitória de Jesus? Ele morreu, mas ao 3º dia, Ele ressuscitou. Ele está vivo. Nós seguimos um Cristo vivo. Aleluia. Segunda coisa, eu tenho que entender que, por crer em Jesus, eu recebo esse poder do Espírito Santo e eu tenho que compartilhar o Evangelho de Jesus, o Evangelho do Reino. Eu tenho que pregar esse Evangelho, eu tenho que pregar no poder do Espírito Santo. Sabe, nesse tempo que nós estamos aqui, Deus nos tem abençoado tanto, e uma das bênçãos é que nós estamos fazendo um curso aqui sobre pregação transformadora com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tem sido maravilhoso. Nós nos reunimos aqui e ele começou com princípios, né? A gente que prega a palavra, a gente já pensa assim, vai ensinar a pregar e eu vou aprender a pregar e vou melhorar a pregação, mas ele começou trabalhando sobre os nossos caráteres, a nossa vocação, e a gente está ficando impactado. A gente já tem visto, né, na pregação, nas nossas devocionais, mudança. Aleluia, porque todos nós
somos convidados, desafiados, intimidados no poder do Espírito Santo de pregar esse Evangelho. E é esse tempo de pregar o Evangelho. Em terceiro lugar, preciso amar a segunda vinda de Jesus. Muitos crentes vivem o dia a dia como se isso fosse uma mentira, como se isso não existisse, como que se Cristo Jesus nunca mais iria voltar. Mas Ele vai, porque as promessas de Deus se cumprem. Muito mais promessas da segunda vinda de Cristo do que da primeira, e todas as promessas da primeira vinda de Cristo se cumpriram. E todas as da segunda vinda vão se cumprir, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Amém? Crer em Jesus, na sua obra, pregar o Evangelho na força, no poder do Espírito Santo e amar a segunda vinda de Jesus. Uma pergunta: como foi o seu passado? Muitas pessoas estão vivendo hoje consequências do passado. Decisões erradas. Muitas pessoas, sem a direção de Deus, escolhem uma profissão e depois continuam naquela porque tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, mas não tem prazer. Muitas pessoas, sem a direção de Deus, o Espírito Santo, casam de uma maneira e depois ficam ali no sofrimento e só no pensamento: por que eu fui casar? Muitas pessoas, por causa da história da família, marcada por tragédias, por maldições, por palavras onde os pais, frequentemente: você não presta, você é burro, você não serve para nada, você é aquilo, e o diabo pega essas palavras e o diabo vai usando essas palavras, convencendo as pessoas de que é isso mesmo. Como está o seu presente? Como você tem vivido? A sua vida é uma vida que você pode olhar e falar assim: aleluia, glória a Deus. Eu amo viver, eu gosto de viver. Eu sinto prazer em cada dia desfrutar da vida. E o que você tem esperado do futuro? Tem se deixado levar pelas notícias? Ou pela palavra de Deus, pela boa notícia? Todos nós aqui tivemos um passado igual, sem Cristo Jesus, sem Jesus, sem o conhecimento, a experiência do novo nascimento, talvez conhecendo o Jesus histórico, mas vivíamos no pecado. E aqueles que vivem no pecado até o presente terão o futuro piores dias do que os dias de hoje, porque estão debaixo da condenação eterna, o fogo, o lago. Jesus amado. Mas nós temos a possibilidade de olhar para esse Jesus que veio e falar: eu creio, eu confio, eu acredito, eu entrego a minha vida, eu reconheço, eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aí há uma mudança, há uma metamorfose, uma transformação, uma mudança. O arrependimento produz mudança de mente, muda aqui. Aí o presente muda. Aí quando somos cheios do Espírito Santo, os nossos dias são maravilhosos, que não estamos limitados à história da humanidade, não estamos limitados às leis que regem esse mundo, mas nós, no Espírito Santo, em nome de Jesus, vivemos no sobrenatural de Deus. E amamos a vinda de Cristo Jesus. Passado, presente, futuro. Se ainda estivermos aqui, assim como aqueles discípulos,
Nós vamos levantar os nossos olhos aos céus e como Ele foi elevado, assunto aos céus, nós vamos vê-lo descendo para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós fazemos a escolha. Queremos viver o nosso presente marcado pelas lutas, dificuldades, tragédias do passado, ou queremos olhar para Jesus e receber a cura completa? Queremos viver o nosso presente segundo a nossa vontade, com o nariz empinado, falando assim, não, eu faço aquilo que eu quero, eu sou dono do meu nariz. É a marca dos nossos dias, o pós-modernismo. Ou nós vamos falar, Espírito Santo, agora que o Senhor habita em mim, assuma o controle total. Aleluia. E viver com essa expectativa, Jesus está vindo. Se você reconhece Cristo Jesus, essa história do passado, que Ele já veio, a obra dEle, e você reconhece Ele como Senhor e Salvador, eu quero convidá-lo a ficar em pé, em nome de Jesus, manifestando assim a nossa fé nele. Se você deseja, no dia de hoje, no presente, ser cheio com esse Espírito Santo, viver sendo guiado pelo Espírito Santo, queridos, no mundo de fake news nós temos o Espírito da verdade. Ele nos conduz a toda a verdade. O povo de Deus não é um povo que vive na confusão, na agitação. É um povo que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. O que devo fazer? Devo fazer? Devo viajar? Não devo viajar? Devo comprar? Não devo comprar? O Espírito Santo, Ele habita em nós. Paulo diz para que a gente não entristeça o Espírito Santo. Como a gente entristece o Espírito Santo? O Espírito Santo fala, vá para a direita, mas eu falo, não, eu vou para a esquerda. Paulo nos adverte a não apagar o Espírito Santo. É o Espírito Santo o dono da igreja. É o Espírito Santo que conduz-nos a todos os passos, na nossa individualidade, no nosso casamento, na nossa família, na igreja, no trabalho, em todos os momentos. Temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Aí nós precisamos aprender a ter uma vida de intimidade com Ele. Ele é Deus. Ele não vai forçar. O ladrão vem, força, pula pela janela, ele rouba, mata, destrói. O Espírito Santo de Deus e Cristo, Ele é a porta. Cristo Jesus, Ele nos convida, e quando abrimos a porta e convidamos, Ele entra. A igreja dos nossos dias, nós temos aprendido a ser igreja sem o Espírito Santo. Nós aprendemos a cantar, nós aprendemos a pregar, nós aprendemos a evangelizar, existe curso disso, existe curso daquilo outro. As igrejas têm se tornado verdadeiras agências, verdadeiras empresas, tudo sendo regido pela mente humana. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender essa dinâmica de ser controlado por Ele, guiado por Ele, convencido dos nossos pecados por Ele. Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? A humanidade continua até nos dias de hoje se perguntando da onde nós viemos, por que nós existimos, para onde nós vamos. E aqui nesses 11 versículos nós encontramos o nosso passado, o nosso presente e o que está por vir, o nosso futuro. Mas o dia de hoje vai marcar o nosso dia de amanhã. Essa dinâmica do Espírito Santo, amados.
Existem aqueles que falam, não, é Jesus, é só Jesus. O Espírito Santo é Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. O Espírito Santo nos leva a amar Jesus, Jesus nos leva a amar o Espírito Santo, o Espírito de Jesus nos leva a amar o Pai. Mas essa época, Cristo Jesus enviou-nos o Espírito Santo. Como nós precisamos, amados, deixar um pouco essa questão de estrutura, de presidência, de controle, de organização e depender do Espírito Santo de Deus. Ele não deixa faltar nada. Nós poderíamos ficar o resto do dia testemunhando o que Ele tem feito aqui em nós e através de nós. Porventura faltou alguma coisa? Não. Os milagres de Deus estão se acontecendo. Como nós vimos no início, a vida de Samuel era para ser ceifada. Havia o poder da morte querendo levá-lo. Mas o poder de Deus é maior. Não importa o seu passado, mas aquilo que Cristo Jesus fez por você é a solução. Jesus está vindo. Vamos acreditar. Jesus disse, porventura acharei fé na terra, se há algo que está em extinção, muito mais do que esses animais que a gente vê aí no National Geographic, extinção, é a fé. As pessoas não estão mais vivendo em fé. Estão vivendo segundo aquilo que é lógica humana, que é visão. Mas quando nós vivemos em fé, nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A fé. Eu não sei se você tem experimentado isso, mas dá certo. Dá certo. Dá certo. Nesse tempo de pandemia, nós fizemos toda a reforma, Deus nos permitiu, reforma aqui, compra da van e tantas outras coisas. Em tempos de dificuldades, foi-se aumentado o sustento dos missionários no campo. É Deus. Tudo está guardado nas mãos dEle. Levante uma das tuas mãos e repita comigo assim: eu creio que Cristo Jesus veio em carne. Eu creio que Ele morreu na cruz. Eu creio que Ele pagou pelos meus pecados. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que Ele está entronizado, preparando-nos morada. Eu creio que Ele enviou o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo habita em mim. E eu quero, em nome de Jesus, me entregar totalmente ao controle do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida, meu corpo, minha alma e meu espírito. Espírito Santo, assume o controle. Eu creio que Cristo Jesus voltará. Eu creio que eu viverei a eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, porque nós não merecemos nada. Mas a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos tem alcançado. E nós estamos seguros no nosso passado,
pela obra gloriosa da cruz. E nós pedimos, Espírito Santo, que sejamos guiados diariamente por Ti, em todos os nossos passos, as nossas decisões, em toda a nossa vida. E, Senhor Jesus, queremos amar o Senhor e amar a Tua vinda. E nesse tempo que estamos aqui, queremos anunciar o passado, o presente e o que está por vir, para que muitos outros sejam libertos do poder das garras de Satanás, do poder do pecado, e tenham assim essa esperança viva do que está por vir. Agradecemos o Senhor por esta reunião e queremos viver, Senhor Deus, de maneira a agradar o Senhor. Por isso nós pedimos, aumenta, Senhor Deus, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, que a Tua bênção, Senhor Deus, seja sobre cada irmão, sobre cada irmã, em nome de Jesus, Papai. Aqueles que estão, de alguma forma, ainda amarrados em coisas do passado, em nome de Jesus, Papai, que hoje seja o dia da marca, da libertação do novo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos do grupo de louvor para terminarmos ministrando esta bênção. Pode deixar ligado ainda. Ministrando esta bênção sobre a vida dos irmãos. E gostaríamos de abraçar, de apertar a todos, mas sabemos que nesse tempo não é possível, né? Então, assim, meio de longe, dá um oi, né? Devem ser os irmãos parentes do Davi, de Joinville. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, fiquem conosco para o almoço, tá? São nossos convidados. Todos são convidados. Amém? Agradecemos a Deus, Sérgio, obrigado. Deus sabe a alegria do nosso coração. E Deus sabe o amor que a gente tem. E essa história do passado, né? Que marcou tanto as nossas vidas. A irmã Cida, seja sempre bem-vinda, viu, querida? Nosso meio, em nome de Jesus. Mais alguém estão aqui, Deus abençoe. Nós temos também, pela primeira vez no nosso meio, o Timóteo, não é? Ele já foi ou está aí ainda? Está dormindo, né? Timóteo, filhinho do Eduardo com a Luciana, que nesse tempo de pandemia, de uma maneira maravilhosa, Deus agraciou-os com a vida do Timóteo, né? Então que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre tua vida. E ao cantar isso, eu gostaria que você recebesse essa bênção descrita ali em Números, e do seu lugar você estendesse as mãos sobre os irmãos, ministrando também essa bênção em nome de Jesus. Lídia, eu acho que para sair teria que pôr aquele outro cabo. Receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que
Levante as tuas mãos aos céus. Amém. Que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo. Se você recebe essa bênção do Senhor, aplauda Ele em nome de Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, nós damos a Ti. E pela fé nós recebemos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.